Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, todos que nos ouvem, nos assistem pela TV e Rádio Assembleia, imprensa, plenário. Ontem, pela tarde, no final da tarde, eu estive na cidade de São Benedito do Rio Preto. Eu estive lá para participar do encerramento das festividades do festejo do padroeiro da cidade, São Benedito, e que nesse encerramento acontece, como todos os anos, uma procissão, sempre com a participação do bispo de Brejo, o bispo Dom Valdeci, e que percorremos quase boa parte das cidades, das ruas da cidade de São Benedito do Rio Preto. Essa minha participação no festejo, como acontece todos os anos, faz parte de um roteiro de festejos do período de agosto. Nesse período de agosto, além do festejo de São Benedito do Rio Preto, eu compareço também sempre que posso ao festejo de São Bernardo, na cidade de São Bernardo, que acontece o encerramento no dia 20 de agosto, do começo do festejo e fim do festejo de Vargem Grande, que começa de 22 a 31, e também dos festejos no período de setembro, na cidade de Chapadinha. Eu queria ressaltar aqui que, dentre as coisas também que visitei na cidade de São Benedito do Rio Preto, foi a participação popular nesse último festejo. Eu tenho um amigo que é o padre Giovanni e que eu tenho procurado sempre que possível ajudar numa tarefa árdua. Nos últimos anos, o padre Giovanni resolveu construir do zero, derrubando a antiga igreja e fazendo uma nova igreja para a cidade de São Benedito do Rio Preto. Não foi fácil, críticas, muitas delas até agressivas, por conta dessa decisão da igreja de São Benedito do Rio Preto, principalmente do seu pároco, o padre Giovanni, no sentido de que se fosse feito uma nova igreja, mais ampla, mais confortável, mais adequada à cidade de São Benedito do Rio Preto. E eu vi que, depois de alguns anos, o padre Giovanni, além de ter razão, fez com que a comunidade se envolvesse, com que todos se envolvessem nessa construção dessa igreja. Eu quero parabenizar ao padre Giovanni. Vi ontem na cidade de São Benedito muitas das pessoas fazendo elogio, a estrutura ainda quase que completa, mas ainda faltando muita coisa para ser concluída, da nova sede da igreja de São Benedito do Rio Preto. Eu quero aqui externar o meu sentimento de gratidão ao padre, no sentido de que ele fez o que a comunidade queria, se fosse mais confortável a igreja, mais confortável aquela casa de orações para a população. E o padre Giovanni é um padre que não tem, como se diria na gíria popular, papa na língua. E ele, no seu pronunciamento lá de encerramento, lembrou a minha presença, a presença dos vereadores Negote, Mirim, vereador Amorim, vereadora Naira e o prefeito Maurício, no sentido de que os políticos ouçam mais a população. E mandou um recado que eu transmitisse diretamente a todos os políticos do Estado do Maranhão, deputados, vereadores, senadores, deputados federais, no sentido de ouvir mais o povo, no sentido de sentir mais os anseios do povo, no sentido de zelar mais pelas coisas públicas. É claro que o padre aí estava fazendo uma insinuação, no sentido de tantas informações que se tem através do noticiário, no sentido de que os políticos relaxaram com o zelo pela coisa pública. Então fica aqui a minha mensagem, a mensagem que ele pediu que eu transmitisse aos políticos do Maranhão, aos políticos brasileiros, no sentido de dar cada vez mais atenção
as coisas que o povo pede, que o povo exige, que o povo necessita. Eu quero aqui também parabenizar o prefeito Maurício Fernandes, que tem reconstruído de maneira cada vez embelezando a infraestrutura urbana da cidade de São Benedito do Rio Preto. Desses programas mais asfalto, muitas das vezes eu tenho falado aos gestores municipais que o governo tem implantado o asfalto, mas falta que as prefeituras municipais façam a sarjeta, o meio-fio, que façam com que esse asfalto que está sendo implantado em muitas dessas cidades dure mais tempo. Lá eu vi que o prefeito Maurício Fernandes está reconstruindo toda uma avenida e está fazendo primeiro os meios-fios, fazendo a questão da iluminação pública em LED, fazendo que, quando chegue o asfalto, a cidade já esteja preparada para que se possa ter um asfalto mais duradouro e de mais qualidade. Então fica aqui o meu agradecimento à comunidade de São Benedito do Rio Preto, que tão bem me atendeu na noite de ontem, que tão bem fez com que eu me sentisse em casa, fez com que nós andássemos pelas principais ruas da cidade numa procissão, que eu achei uma das maiores nos últimos anos. Agora, agradecimento ao Dom Valdeci e ao Padre Giovanni e aos vereadores e ao prefeito Maurício Fernandes por essa visita à cidade de São Benedito do Rio Preto.